Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 15 de julho, há 196 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, pegue caneta e o seu bloco de anotações e escreva aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 3. Lá no Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 15, do versículo 33 ao capítulo 16, versículo 34. E o livro de Joel, capítulo 3. Oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a tua palavra que vai falar conosco. Assim nos abençoa no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não pude vos falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não foste capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas e divisões. Não sois carnais e andai como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Então quem é Paulo? Quem é Apolo? Não são ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação, outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento sobre como edifica sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre esta fundação edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho, a obra de cada homem será manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra do homem. Se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá a recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem entre vós perecer, ser sábio neste mundo, torne-se louco para o poder ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são nossas, quer Paulo, quer Apolo ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou outras coisas presentes, ou as coisas vindouras, tudo é nosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
1 Coríntios capítulo 15, do versículo 33 ao capítulo 16, versículo 34. No terceiro ano do rei Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o qual ele fez Israel pecar. Capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Amani, contra Baasa, dizendo: portanto te exaltei do pó e te fiz príncipe sobre o povo de Israel. Tens andado no caminho de Jeroboão, feito o meu povo pecar para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade de sua casa. Farei da sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, cães comerão. Aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. O restante dos atos de Baasa que ele o fez e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Jeú, filho de Anani, veio a palavra do Senhor contra Baasa, contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo com a ira, com as suas obras de suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, porque ele o matou. No 26º ano do rei Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirsa, e 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens. Ele estava em Tirsa, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da casa de Tirsa. Entrou Inze e o feriu e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo ele se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, e não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem a sua parentela, nem seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, ao qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta. Todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, os quais eles pecaram, e pelos quais ele fez Israel pecar, e provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano do rei Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo que estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus, e o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto naquele dia todo Israel fez de Onri capitão do exército sobre Israel no acampamento. Onri subiu de Gibeton e todo Israel com ele, e cercaram Tirsa. Sucedeu que quando Zinri viu que a cidade estava tomada e que ele adentrou ao palácio da casa do rei, queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu, por causa dos pecados que cometera, ao fazer mal à vista do Senhor e a andar no caminho de Jeroboão, no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Depois o povo de Israel foi dividido em 2 partes. A metade do povo seguiu Tibni, filho de Gignate, para fazê-lo rei, e outra metade seguiu Onri. Todavia o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni,
o filho de Ginate. Assim Tímene morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. 20 anos. 6 anos reinou ele em Tisa. Ele comprou de Semer o alteiro de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou no alteiro e chamou o nome da cidade ao qual ele edificou de Samaria, segundo o nome de Semer, o proprietário do alteiro. Então aqui está Samaria. Onri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor. Ele fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Portanto, porquanto ele andou em todos os seus caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no seu pecado com o qual ele fez Israel pecar, e provocaram o Senhor nosso Deus a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Assim Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui entra Acabe. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, para servir a Baal, e o adorou. Ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, o qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque. Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos dias de Iel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, filho de Num. Joel capítulo 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que trarei novamente o cativeiro de Judá e de Jerusalém, também reunirei todas as nações, e farei descer do vale de Josafá, e ali elas pleitarei por causa do meu povo e na minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho, para que pudessem bebê-lo. E também tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom, e todos os termos da Palestina, irão dar-me recompensa, pois se me recompensas assim, com agilidade e rapidez retornarei aos vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Porque levastes a minha prata e o meu ouro, e puseste os vossos templos nas minhas coisas desejáveis e formosas? Os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém também vendeste aos gregos, para apartar para longe dos seus termos. Eis que vos retirarei do lugar para onde os vendestes, retornarei para a vossa recompensa sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá. Eles os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor disse: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, acordai homens poderosos, chegue-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices, que o fraco diga: sou forte. Ajuntai-vos e vinde para todos os pagãos em redor, reuni-os, fazei-os descer ali, todos os fortes, ó Senhor.
apertem-se os pagões e subem ao vale de Josafá, pois ali assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Lançai a foice, porquanto a seara está madura. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. As gorduras transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Sol e lua se escurecerão, estrelas retirarão seu brilho. O Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo, a força dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião. O meu santo monte em Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, e as colinas mamarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regerá o vale de Sidim. O Egito será uma desolação, Edom será um deserto assolado por causa da violência contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente na sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Portanto, purificarei o sangue daqueles que não tinham purificado, porque o Senhor habita em Sião. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Finalizamos mais uma vez a leitura da nossa Bíblia, a versão Bíblia King James 16:11, de estudo Roma. Deus abençoe na sua leitura, a sua vida. E agora a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar nossas causas a Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o Deus que ouve e responde. Senhor, veja o clamor do Teu povo, veja a angústia, veja, Senhor, o medo, o pavor. Estamos vivendo um período de pandemia, estamos, Pai, vivendo um momento crítico no nosso planeta. Veja a situação dos nossos irmãos em Cuba, aquelas pessoas, Pai, sendo ali dizimadas, suas vidas sendo arrancadas, sua liberdade, aqueles homens assassinos no poder. Livra Cuba de todo mal, que o Senhor reine em Cuba, erga sua bandeira, a bandeira do nosso Deus no território de Cuba, e que Cuba seja liberto do poder do fascismo, do comunismo e do socialismo, e que o Senhor reine naquela terra. Prospera o povo de Cuba e libertando eles. Abençoa o nosso presidente, Pai, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, meu Pai. Ele está ali, Senhor, fazendo aqueles exames, está ali com aquela dificuldade, desde do livramento que o Senhor o deu. Continue estendendo a Tua mão sobre este homem que o Senhor colocou na nossa nação neste tempo, para extirpar toda a corrupção, toda a ladruagem, porque nós queremos viver nas Tuas veredas, nos Teus caminhos, como nação, pessoas, Senhor, sem vestígios de engano, Senhor. Deus, no nome de Jesus, varre todo homem mau, toda mulher má na política brasileira, meu Pai, para que possamos, Pai, ter, assim, Senhor, voltadas políticas públicas para o Teu povo. Senhor, representando toda a nossa nação, nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua história, em nome de Jesus.